Estar preparado para a entrevista com o gestor pode fazer toda a diferença no seu processo seletivo. Oi, eu sou a Caroline Fuji, líder de Customer Success aqui na Escola DNC. E antes de darmos início, já ativa o sininho aqui para você não perder nenhuma notificação no nosso canal. Você passou por todas as etapas do processo seletivo, desenvolveu todas as suas soft skills, fez um case bem resolvido, colocou em prática tudo o que você estava preparando. Agora falta aquela fase temida da entrevista com o gestor. Nesse vídeo, eu vou listar algumas dicas para você mandar muito bem nessa etapa da entrevista com o gestor e ficar mais tranquilo. Combinado? Em primeiro lugar, sei que todo mundo está ansioso, mas muito importante a gente criar uma conexão com a pessoa que a gente está conversando. O gestor, ele também é uma pessoa como qualquer outra, cria uma conexão. A gente também fala muito de criar o rapport, né? Então, veja como que é o perfil dele, se ele é uma pessoa mais formal, mais informal. Vá acompanhando isso também, porque isso é muito importante para criar essa conexão. E faça com que a entrevista vire um bate-papo, uma conversa, onde você está conhecendo também o seu gestor e ele te conhecendo. Então vá também procurando assuntos em comuns, caminhe não só pelas partes profissionais, mas as partes pessoais também pode ser muito interessante. Outro ponto que você vai ser analisado do começo ao final é sobre sua comunicação. E isso também envolve lidar com situações inesperadas. O gestor, ele vai tentar te testar. Então, em situações que você não sabe a resposta ou parece uma situação de desafio que não tem uma resposta certa, trabalhe a sua negociação. Não tenha medo de fazer perguntas para esclarecer realmente se você entendeu a pergunta, se você está indo para o caminho certo, da resposta que ele esperava. Mas o pior é, gente, responder que você não sabe. Tá? Isso mostra que você não tem jogo de cintura e que você não sabe lidar com essas situações inesperadas. Então, fique tranquilo, não existe uma resposta, nenhuma resposta certa nem errada, geralmente para esse tipo de situação, e mostre muito bem a sua linha de raciocínio. Trabalhe a sua comunicação e a sua negociação na etapa de entrevista com o gestor. Próxima dica, procure sempre mostrar interesse. Isso é muito importante para um gestor saber que você está motivado com a vaga, tá? Ele vai querer saber, seja com uma pergunta direta de por que a nossa vaga, por que a nossa empresa, ou também com perguntas que são sobre o futuro, plano de carreira, como a famosa onde você se vê daqui 3 anos. Então, dependendo da resposta, se for uma resposta que não faz sentido você entrar na vaga, você não consegue se imaginar no futuro ali naquela empresa, não faz muito sentido no seu plano de carreira, ele vai achar que você não está motivado. Então, pense muito bem nessa resposta. É um momento muito bom para você mostrar o que você estudou sobre a empresa, o que te admirou ali no trabalho, o que está te empolgando também, tá? De coisas novas para aprender, novos desafios e por aí vai. Então, aproveite esse momento para demonstrar bastante interesse para o seu gestor e também trabalhar o storytelling. Como assim? Demonstrar interesse não é só a gente fazer a pesquisa sobre a empresa, mostrar que a gente viu os produtos, viu o site, estudou e afins, mas também trabalhar muito bem o seu storytelling. Como assim? Fazer com que a conversa seja interessante. Então, perguntas muito comuns como me conte um desafio que você se orgulha, envolvem muito você contar uma história e trazer a atenção do gestor para a sua resposta. Então, é muito importante você trabalhar o storytelling, fazer com que a história fique interessante, trazer fatos relevantes de fato, seja para a vaga, seja para o gestor conhecer mais os seus pontos fortes. Então, trabalhe muito bem como você vai construir essa história, que vai fazer toda a diferença. Além disso, outra dica para a entrevista é que os seus hobbies e os seus defeitos, coisas que geralmente a gente acaba querendo não falar na entrevista, fazem a diferença sim. Eles querem conhecer mais o seu perfil. Então, falar sobre os seus hobbies, seus interesses, seja na vida profissional ou pessoal, também é bacana, importante para mostrar sobre sua personalidade, o que te move, o que te motiva também. E os seus defeitos. Às vezes a gente tenta falar aquelas respostas de eu sou perfeccionista, né? Ou também queima muito filme, eu sou muito preguiçoso. Não, gente, fale dos seus defeitos. Aí, pensa, por exemplo, numa situação profissional que você viu que estava te atrapalhando e que você teve que fazer uma melhoria, teve que estudar, teve que mudar seu comportamento, porque aquilo estava te atrapalhando no seu dia a dia, tá? Então, o importante quando a gente fala de um defeito é que a gente teve consciência de algo que estava errado, aceitou o feedback, né? Ou teve esse bom senso de perceber isso e trabalhou para melhorar. Isso mostra resiliência, mostra adaptabilidade, flexibilidade, isso é muito valorizado no mercado de trabalho. Então, galera, resumindo, os pontos que eu quero que vocês levem depois desse vídeo para mandarem bem na entrevista. Primeiro, conhecer a empresa.
Então, lembrem-se que tudo começou quando vocês decidiram se candidatar. Então começa ali já, quando vocês vão se candidatar, vão estudando a empresa, vendo o que motivou vocês a buscarem a vaga, o que brilhou os olhos. Carol, nada brilhou os olhos, pesquisa o segmento que ela atua, a área de atuação, coisas mais genéricas, mas pesquise algo que brilhe os olhos, tá? Senão já é um sinal de que na entrevista, por mais que você chegue na entrevista com o gestor, vai bambear. Segundo ponto, tenha autoconhecimento, porque isso é muito importante para que as suas respostas elas sejam muito autênticas. Então, não ficar aquela impressão para o gestor de ele está me respondendo aquilo que eu gostaria de ouvir, né? Aquela resposta, ele não está sendo muito sincero, ele deve estar muito ansioso. Então, não, tenha autoconhecimento para que as suas respostas realmente mostrem mais sobre vocês, tá? Terceiro ponto é mandar bem nas respostas. Então, se preparar para as entrevistas, dá aquela pesquisada sobre as perguntas mais comuns e vai praticando, isso não tem jeito. Trabalhar com o processo seletivo é vocês se conhecerem um pouco mais a cada entrevista, a cada etapa do processo seletivo. É um processo de autoconhecimento. Mandem bem nas respostas, tá? Mas só mandar bem nas respostas não é o suficiente. Quero que vocês levem muito isso de que rapport e criar conexão também com o seu gestor é muito importante. Porque no fim do dia, ele está querendo escolher a pessoa que vai entrar no time dele. Ele quer sentir essa conexão, de que ele vai poder confiar, de que ele consegue te imaginar no time dele e fazer esse rapport, se preocupar com a sua comunicação, de trazer todos esses pontos de atenção vai fazer toda a diferença. E aí, pessoal, bora praticar depois dessas dicas? Aproveita e deixa aqui nos comentários pra gente também se teve mais alguma dúvida, se vocês conseguiram colocar em prática. Combinado? Eu sei que essa parte de entrevista gera muitas dúvidas em vocês. Além disso, não esquece de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhuma novidade e até a próxima!